porque nós vamos ter um evento astronômico, um evento cataclísmico em setembro. Hoje nós vamos falar sobre o final de junho, nós estamos aí no final de junho, então vamos começar a nossa análise do final de junho. No dia 27, entrou a lua nova em Câncer. E quem é Câncer? Câncer é a lua. Então, a lua está estacionada no seu próprio eixo, né, no sentido novo. E anteriormente a esse acontecimento de ontem, nós tivemos aí alguns acontecimentos um pouco marcantes. Um deles foi a morte do Dom e do Bruno na Amazônia, que particularmente para mim eles fizeram coisas que não deveriam ter feito, eles queimaram barcos, né? Então eles pediram para morrer, porque eles mexeram com gente que não deveriam ter mexido, né? E aí foram mortos, né? Então a gente sabe, né, que a Amazônia é uma terra sem lei, é uma terra onde tem muito ouro, né? E eles foram mexer lá com o pessoal, lá com os pescadores, e aí, né, deu no que deu, né? Mataram eles. Eles foram provocar lá, é uma zona de narcotráfico, é uma zona de extração de ouro. Nós tivemos a aprovação da lei dos abortos, que é uma lei democrata, né? Uma lei antidemocrata, ela não é de acordo com a direita, e uma lei de direita, né, republicana, aprovada nos Estados Unidos, foi a lei, né, de direito de posse de armas, que já era algo que já estava vigente, né? Então, a maioria no parlamento norte-americano aprovou, né, a posse de armas, e o aborto ficou questionável, né? Fica questionável, né? Porque a gente sabe que o governo brasileiro é contra o aborto, né? A esquerda já defende o aborto. E quando a gente fala de Câncer, nós falamos da mulher, porque é um signo feminino, e quem rege no panteão africano junho é Oxum. E julho é Nanã Buruquê, né, que é Santa Ana, que é dia dos avós, né, 26 de julho. E junho é Oxum. Aliás, né, em geral é Oxum, junho, né, e julho é Nanã Buruquê. São duas mães, né, são duas Iabás. E agosto, que é mês dos Exus. Setembro, que é mês de Xangô e dos Ibejis. Outubro, que é mês de Oxum. Também é mês dos Omoluns, agosto, né? Então, fica essa coisa da proteção aos pequenos. O que o governo estadual, o que o governo municipal, o que os governos estão fazendo para defender esses pequenos. Isso eu falo em termo mundial, porque está acontecendo uma guerra contra isso, e estão ficando órfãos milhares de crianças, que já é um segundo problema, para acabar com um problema no subsolo da terra, onde tem esses criadouros, né, de pequenos, né, para a produção daquilo que vocês sabem. E aí nós temos toda essa questão que envolve os pequenos, né, e as mulheres que estão saindo da Ucrânia, os homens estão ficando, mas nós vamos ter aí a Ucrânia se rendendo nos próximos dias, e a invasão da Polônia, que eu venho falando há muito tempo. A lua nova entrou em Câncer a 7º grau, né? Ontem, e ela traz novas mudanças.
Você sabe que Câncer é o signo mais chantagista, né, do emocional do zodíaco. Câncer é o signo da chantagem. Então, é o que vai acontecer no momento. Marte em Saturno, Netuno retrógrado, Marte e Saturno em Saturno retrógrado, Marte em Plutão. Então, a Ucrânia vai se render nos próximos dias. Acabou. A Ucrânia perdeu. E nós nos encontramos novamente com esse aspecto de Marte em Áries e de Plutão em Capricórnio, que nos traz o que a gente viu lá no final de fevereiro, no início da guerra. O que nós temos? Que agir, nos estruturar, pôr projetos em prática, né? E esse Saturno retrógrado e esse Netuno retrógrado em Peixes, né? Eles vão ficar retrógrados de 28 de junho a 3 de dezembro. Então, a guerra vai se intensificar. A Ucrânia já era. A Ucrânia agora pertence à Federação Russa, e a Moldávia e a Polônia vão também ter que se anexar à Rússia em pouco tempo, até final do ano. Então, nós se encontramos de novo com essa quadratura Plutão em Capricórnio. Plutão é a morte, é o signo de Escorpião. Em Capricórnio, que é Saturno, que é o grande maléfico, é o deus da cobrança, tá? Então, nós temos o deus da morte, do gelo, né? Então, nós temos um inverno rigoroso chegando. E Capricórnio, que é o deus da cobrança, né? Cruzando com Marte, que é guerra, que é em Áries, né? Domiciliado em Áries. Nós estamos aí com os aspectos mais nervosos do ano. Agora vai se definir a guerra na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia perdeu a guerra. Acabou, tá? E aí, junto com isso, nós temos, né, a questão de Plutão ser uma bola explosiva de hidrogênio, né, de nitrogênio, e a energia atômica vem nessa pauta, né, tendo Plutão, e nós vamos ter aí bombardeios. E o Irã está ameaçando, né, a OTAN, e a Turquia não quer que seus vizinhos entrem na NATO, né? Na OTAN, na NATO, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, a Turquia não quer. Nós temos aí um barril de pólvoras chegando em Israel, né? E novamente na Síria. E fica muito complicada a situação da Europa, cada vez mais. Foi cortado todo o fornecimento de gás da Europa e de gasolina e de petróleo russo. Então, a Europa está vivendo uma crise imensa, tá? Nós temos atrasos nas exportações. Os navios estão 120 dias com atraso, né? Os navios chineses. E aí vamos ter esses conflitos diplomáticos entre ONU, Rússia, Estados Unidos, BRICS, né, e União Europeia. Então, o mundo está se multipolarizando cada vez mais, se dividindo,
E quando nós falamos nesse multilateralismo militar, geopolítico, estrutural, econômico, nós já sabemos que o rublo russo vale mais do que o dólar. Por quê? Porque a Rússia tem as maiores reservas de gás do mundo e é aliada da Venezuela, onde estão as maiores reservas, né? Então, os maiores produtores de petróleo do mundo, que são a Arábia Saudita, a Venezuela e a Rússia, o Brasil, né, são os países que vão reger o lastreamento de moeda, ou seja, o dólar. Os Estados Unidos têm petróleo, o Canadá tem, mas os recursos naturais dos Estados Unidos vão entrar em declínio devido à sua intromissão do Biden, a intromissão na guerra lá na Ucrânia. Então, intromissão, coisas erradas que os democratas vêm fazendo e os globalistas do mundo que estão falindo, destruindo a Europa. O Reino Unido se encontra numa recessão imensa e a falta de gás e de petróleo, né? Que já falei sobre a questão do petróleo em outra live, a importância do petróleo, né? No futuro, os impactos que o petróleo traz, nos trazem questões bastante antagônicas em relação ao futuro da humanidade. Então, o Bolsonaro esteve na Rússia antes da guerra, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, os túneis que tem debaixo da terra, e nós temos aí mudanças imensas acontecendo no mundo, que eu creio que até o dia 3 de dezembro, que é um dia antes de Yansan termine com essa questão, né, da guerra. E nós temos um Netuno que está retrógrado. Esse Netuno, ele está retrógrado, né, até final do ano também, né? Em peixes, então a situação fica um pouco delicada para os piscianos que precisam de ajuda, precisam fazer consulta. Quais são os signos que precisam limpar e consultar imediatamente? Peixes, Capricórnio, não está nada bom para Capricórnio, nem para peixes, tá? Não está nada bom para Áries, né? E são os 3 signos que está bem difícil esse segundo semestre. E os demais signos que têm um ascendente ou que tenha alguma passagem por esses signos, tomem cuidado. Nós não podemos esquecer que a Lua e o Sol, Lilith, estão em Câncer e Júpiter está em Áries. Júpiter é aquele que tudo que ele toca, ele expande, né? Ele é o grande benéfico e Saturno é o grande maléfico, né? E só que Júpiter está em Áries, e quando Júpiter está em Áries, e aí Áries é a guerra, a gente fala de aumento. Se Júpiter aumenta, ele maximiza aumento e propagação da guerra. Então nós vamos ter aí a guerra aumentando, ok? A guerra não vai acabar. A Rússia vai cada vez mais se expandir. E por que é importante você fazer a sua consulta nesse momento? Porque nós vamos ter um evento astronômico, um evento cataclísmico em setembro, e as pessoas que não estiverem limpas, que não estiverem com a sua mensagem espiritual, que não souberem sua missão espiritual, não fizerem seus acertos familiares, os seus acertos kármicos até o dia 26 de setembro, podem correr risco de desencarnar
durante a passagem desse meteoro, tá? Porque esse meteoro, ele afeta o mundo num geral, e outros terremotos e outros acontecimentos que, inclusive, nós vamos filmar em setembro, tá? Nós temos preparando uma surpresa para vocês, porque eu vou presenciar um terremoto. E nós vamos filmar e mostrar aqui no canal. Já foi falado que eu vou presenciar um terremoto, né? E vocês vão ver esse terremoto. Eu vou mostrar ele ao vivo, vai ser uma coisa assim muito grande, né? Mas o primeiro, né? O segundo vai ser extremamente destrutivo. Eu não me sinto inseguro, né? Nesse momento com nada, assim, a espiritualidade tem me falado para mim ter calma, para mim ter paciência, para mim ficar tranquila, né? Quem é de câncer, de virgem, de gêmeos, deve ficar tranquila, porque vocês são os signos do ano, ok? Agora, os outros signos precisam todos fazer consulta, limpeza, fazer apometria, fazer reiki, porque estão desalinhados do eixo. E quem estiver desalinhado do eixo espiritual não vai conseguir sobreviver. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.